7 Juro sair de férias e pular a cerca ainda está quente. Quente de verdade. São 5:30 da tarde e estou voltando de carro para casa depois de uma entrevista. Quase fico cega com o sol e me esforço para não sair da estrada várias vezes. Os raios luminosos descem abrasadores do céu e, ao mesmo tempo, são refletidos pelo imenso espelho líquido do mar, me atingindo de todos os ângulos e tornando os meus óculos escuros inúteis. Estou pingando de suor. A ventilação do carro solta apenas um ar morno e, quando chego em frente à nossa casa, respiro até com uma certa dificuldade. Há ondulações de calor subindo do asfalto e o abafamento geral me deixou tonta. Ao abrir a porta que parece estar derretendo de tanto calor, sinto a umidade do ambiente e o odor das madressilvas abundantes este mês. Senhores barbados número 1, 2 e 3 estão trabalhando em seus jardins e acenam um ei quando passo. Noto com interesse que os habitantes de no meio do nada passaram a usar shorts curtos no auge do verão. Eu nunca tinha visto tantos corpos septuagenários à mostra antes. E eles também apreciam uma medalha pendurada no pescoço, de forma bem visível. Tudo se tornou por aqui está parecendo Costa deu nada. Dentro de casa, está igualmente quente e o termostato no corredor registra uma agradável temperatura de ferver o sangue de 33 graus. As casas de paredes de vidro, tipicamente escandinavas, ao que parece, não são nada boas para barrar o calor do verão. Encontro Lego Man já de volta do trabalho e sem camisa. Ele está cercado de guias de viagem, com um gin tônica numa das mãos e passando a tela do laptop com a outra. O que você está fazendo? Pergunto, um tanto horrorizada ao ver o quanto seus padrões decaíram. Ele não tira os olhos do laptop, então pego o que sobrou do gin e dou um grande gole antes de notar que ele não desceu tão bem quanto deveria, e o devolvo. Temos que deixar o país, diz ele, franzindo a testa. Por quê? Pergunto, mas ele já está de pé, vasculhando as gavetas do aparador atrás dos nossos passaportes. O que foi que aconteceu? Algum problema no trabalho? Pergunto, temendo imediatamente o pior. Não, está tudo bem no trabalho, ele responde. Nós só temos que ir para algum lugar fora da Dinamarca. Logo. O quê? A vida com Lego Man, infelizmente, nunca é um tédio. Estão transferindo você? Pensei que você gostasse daqui. No mês passado você queria ficar mais um ano. E agora quer ir embora? Estou só no meio do meu projeto, penso. Sei que fiquei meio desanimada no mês passado, mas não posso ir embora agora. Como vou saber por que os dinamarqueses são a nação mais feliz do mundo? Ainda não tive meu primeiro Natal branco. Ainda nem provei todos os doces que este país tem a oferecer. Você quer dizer voltar para a Inglaterra? Se você quiser, diz ele, mas eu estava pensando num lugar mais ensolarado. Talvez no Mediterrâneo. Você quer morar no Mediterrâneo? Isso é novidade. Não morar, diz ele, olhando para mim como se eu fosse louca. Ir para lá de férias. Não há literalmente ninguém no escritório este mês e Lars me disse que se não reservarmos algo logo, não haverá mais lugar em nenhum voo. O colega de Lego Man, Lars, se tornou nossa fonte de todo o conhecimento a respeito dos hábitos dinamarqueses. Nós estaríamos perdidos, ou pelo menos muito mal informados, sem ele. Respiro aliviada. Eu sabia que um monte de gente viajava em julho, mas não entendi que o país inteiro vai fechar as portas, explica Lego Man. A maioria das pessoas no meu escritório tira 4 semanas de férias. Como os italianos, os dinamarqueses gostam de tirar férias em massa, e escolhem o mês de julho para apertar o botão de pausa na vida normal e debandar para outros países. Eu me pergunto se essa necessidade de viajar está entranhada no espírito dinamarquês desde que os vikings se lançaram em águas internacionais no século VIII. Talvez o desejo de viajar tenha um papel importante nos índices de felicidade fantásticos do país, penso. O filósofo britânico antes de Cristo Grayling descreveu as viagens como algo que expande a mente e o espírito,
E cientistas da Universidade de Pittsburgh descobriram recentemente que férias regulares diminuem em 30% o risco de morte por doenças cardíacas. Também há evidências de que tirar férias reduz a pressão arterial e o estresse, segundo pesquisa da instituição beneficente no Field Health da Inglaterra. O que leva você a ser mais feliz? Lego Man convenceu a si mesmo, ou então Lars o convenceu. Isso não ficou muito claro, que férias longas são outra razão para os dinamarqueses serem tão felizes e meu marido está decidido a viajar de férias no verão, no estilo dinamarquês. Eu estou fazendo uma pesquisa para ver o que ainda está disponível. A França e a Grécia estão fora de questão, me diz ele com um aceno de cabeça na direção de dois guias Lonely Planet que foram atirados longe, do outro lado da sala, quando ele descobriu que não havia mais nenhum voo disponível do aeroporto de Billund. Da mesma forma que as Ilhas Canárias, e clica no mouse para fechar uma janela ofensiva na tela, bem como Tenerife, Espanha e Portugal. Os dinamarqueses, Lars informou a ele, amam experimentar como turistas a exuberância do estilo de vida do sul da Europa durante as férias, antes de voltar para suas vidas mais organizadas na Dinamarca. Ah, espere aí! Lego Man examina a única janela ainda aberta na tela antes de se recostar na cadeira e tomar um gole de gin. Bingo! Você encontrou algum lugar? Pergunto, espiando sobre o ombro dele enquanto ele balança a cabeça. O que você acha da Sicília? Parece que nós dois gostamos realmente da ideia de ir para a Sicília. Então fazemos as reservas, arrumamos as malas e partimos 2 dias depois. As ruas estão virtualmente vazias no caminho para o aeroporto, já que o resto do país embarcou uma semana antes, e quando deixamos o cachorro na Direpension ou hotel de animais, um canil mais animado, ficamos sabendo que os donos também estão viajando. 1 mês na Namíbia, nos diz a filha adolescente deles, mas não se preocupem, eu e meu namorado estamos tomando conta das coisas. Isso não me deixa muito segura, mas o cachorro sai correndo alegremente para brincar com os outros animais e parece não se importar por ser deixado aos cuidados da professora substituta ou algo que o valha, então vamos embora enquanto está tudo bem. 4 horas depois, estamos sentados no porto de Castellammare, vendo os italianos brigar, se beijar, conversar, rir, posar, passear e andar para cima e para baixo em lambretas. Buzinas ecoam, gatos maltrapilhos vagam pelas ruas e mulheres idosas de proporções generosas e olhos enrugados sobem vagarosamente os degraus da pequena cidade até suas casas para se sentar em bancos na sombra. Nós comemos queijo pecorino, salame e tomates cujo sabor dá a impressão de que eles são feitos dos mais puros raios do sol. Cheiros de comida deliciosos saem de todas as casas e meus sentidos se aguçam. Há barulho e cor e paixão em abundância. Aquilo ali é a antítese da simples e organizada Dinamarca, e nós apreciamos a diferença. Eu tinha esquecido a falta que sentia da confusão, do barulho e do caos. A segurança e a estabilidade, saber exatamente o que vai acontecer na Dinamarca são coisas maravilhosas, de verdade, na maior parte do tempo. Mas tira um pouco da excitação da vida. Na Dinamarca você não vai ver uma policial feminina, obscenamente glamourosa, parar um motociclista para dar uma bronca nele e depois mandá-lo embora. Você não vai ver a colega dela preenchendo um ticket de estacionamento para um Fiat 500 todo ferrado cujo motorista simplesmente parou no meio da rua, e em seguida retocar o batom no espelho lateral desse carro e sair rebolando com seus saltos altos, no estilo Beyoncé. Mas na Sicília, tudo isso faz parte de uma terça-feira comum. Nossa primeira semana de férias é uma alegria. Caminhamos nas montanhas, nos deitamos na areia da praia e nadamos numa extensão infinita de mar azul turquesa. Mas, na segunda semana, começamos a perder a animação. Em Londres, nós nunca tivemos o luxo de poder tirar 2 semanas de férias. Mesmo quando nos casamos, só conseguimos 1,5 semanas para o grande dia em si e uma lua de mel rápida. Eu sei, estou reclamando de barriga cheia, mas é verdade. Fazer o quê? Nunca, durante todo o nosso relacionamento, passamos 2 semanas juntos sem a diluição de família, ou dos amigos ou de algum tipo de trabalho. E agora que temos a oportunidade de fazer isso? Bem,
É meio estranho. Parece uma admissão de fracasso dizer em voz alta que passar 2 semanas com o companheiro da sua vida num cenário de sonho pode não ser algo tão idílico assim. E, no entanto, Lego Man e eu achamos muito difícil. Vejo as famílias se divertindo na praia e não posso deixar de imaginar se as coisas seriam diferentes se tivéssemos filhos. Se essa viagem teria mais significado se tivéssemos um filho, experimentando tudo pela primeira vez. Lego Man me pergunta o que estou pensando, mas sei que contar a verdade só irá deixá-lo triste. Então digo que parece que o nariz dele está muito queimado, sou ou não sou uma companheira de férias prestativa. Meu marido concorda relutantemente em aplicar um filtro fator 30 e tento me livrar da melancolia. Não há sentido em pensar nisso agora. Por ora, somos só nós. Mas fico imaginando como será a vida se formos só nós, para sempre. Eu me pergunto como iremos lidar com isso. Se isso vai ser suficiente para mim. E o que farei se não for? A segunda semana não começa nada bem. Na segunda-feira, estamos repetindo conversas e comentando sobre os outros para ter o que falar durante o jantar. Começo a pensar com ternura no trabalho e a imaginar quando vou poder voltar para ele. Acabo de ler todos os livros que trouxe comigo e fico olhando, de olhos arregalados, para os quadrados vazios no calendário do meu iPhone, calculando quantos dias faltam para voltarmos para casa. Nós nos ajustamos à semana de trabalho mais curta na Dinamarca e ao fato de passarmos mais tempo juntos do que antes, mas parece que agora estão testando a nossa resistência, estendendo nosso tempo de convivência para 24 horas por dia. Estamos juntos o tempo todo. Nossas rotinas e hábitos não podem nos poupar de nós mesmos aqui e começo a me sentir irritada na panela de pressão mal refrigerada de nosso quarto de hotel. Em pouco tempo, as queixas insignificantes que mantemos guardadas no dia a dia começam a surgir como ervas daninhas raivosas. Você deixou a tampa da privada levantada de novo. Começa uma noite, quando estamos nos preparando para sair. Lego Man bufa de raiva quando passa por mim para baixar a tampa. Você vai com essa roupa? Pergunta ele em seguida, me olhando de cima a baixo. Vou. Por quê? O que há de errado com essa roupa? Ontem você ficou reclamando o tempo todo desses sapatos. É verdade. Mas eles são bonitos. Muito bonitos. E combinam com o meu vestido. Hoje não estão machucando, minto, dando algumas voltas, já dolorosas, pelo quarto como um cavalo num show de circo para demonstrar o quanto eles são confortáveis. Tudo bem, diz ele, revirando os olhos sem tentar disfarçar. Mas vê se pelo menos leva um casaco esta vez? Um casaco não vai combinar com o vestido. Um casaco vai fazer com que eu pareça gorda e vai acentuar a barriga, ligeiramente inchada, que estou notando em mim desde que chegamos aqui. Não tenho a menor intenção de levar um casaco. Ainda está quente lá fora, respondo. Está, mas esfria depois que o sol se põe. E você sempre fica com frio. E eu sempre acabo tendo que dar o meu casaco para você. E aí eu fico com frio. Isso também é verdade. Droga. Concordo em levar uma echarpe para o caso de sentir frio e então me sento na cama do quarto de hotel, pronta para sair, enquanto o Lego Man enrola mais um pouco. Olho significativamente para o meu relógio, vendo os números chegarem cada vez mais perto da hora da nossa reserva para o jantar. Já estou pronta, digo, torcendo para uma resposta do tipo, ótimo. Eu também. Vamos! Só que isso não acontece. Lego Man gosta de deixar as coisas para a última hora, como se a vida fosse um desafio do Top Gear. Mesmo antes de nos mudarmos para a Dinamarca, a capital da pontualidade da Europa, eu gostava de chegar na hora. A vida, na minha opinião, se torna desnecessariamente estressante se você está correndo o tempo todo. Um pouco de planejamento pode assegurar que você chegue na hora, tranquila e zen, pelo menos, o objetivo é esse. Lego Man não compartilha desse raciocínio. Na metade do nosso ano na Dinamarca, meu medo de chegar atrasada aumentou.
Agora sempre fico nervosa toda vez que Lego Man e eu temos que ir a algum lugar, com medo das discussões que vamos ter e da sabotagem que ele vai fazer à minha tentativa de chegar na hora no nosso compromisso. Isso faz com que pegar aviões, comparecer a compromissos sociais e até mesmo encontrar pessoas para tomar um café seja um motivo para briga em potencial. E esta noite não é uma exceção. Temos que sair logo, senão vamos perder nossa reserva, tento dizer, na voz mais neutra possível. Não há resposta, então suponho que ele não me escutou lá do banheiro. Repito o que disse, um pouco mais alto. Eu disse que temos que sair logo, senão, mas ele me interrompe. Pelo amor de Deus, estamos na Itália. Nada acontece na hora aqui. Relaxe. É uma verdade estabelecida universalmente que é impossível relaxar quando lhe dizem para fazer isso. Em vez disso, nós dois ficamos bufando de raiva cada um no seu canto, até ele estar finalmente pronto para sair. Saio mancando com meus sapatos assassinos e ele vem atrás, esquece a chave, volta e torna a sair com um casaco grosso que insiste que eu leve. Durante o jantar, as desavenças matrimoniais mais triviais vêm à superfície. Por que você sempre joga a roupa suja ao lado do cesto de roupa suja? Por que não pode simplesmente colocar a roupa suja dentro do cesto? Você deixa um monte de cabelo no chuveiro. Você deixa toalhas molhadas em cima da cama. Você come todo o chocolate do meu cereal enquanto estou no trabalho, depois finge que o fabricante não está colocando a mesma quantidade de pedacinhos de chocolate que costumava colocar. Nós dois estamos certos. Nós dois somos ridículos. Nós discutimos a maior parte do dia seguinte antes de declarar uma anistia até o fim da semana, quando tomamos um avião para casa e fazemos planos para sair de casa imediatamente. Cada um para um lado. Lego Man vai pegar o cachorro no canil enquanto vou tomar um café na casa ao lado. Fazendo uma autópsia da nossa viagem com vizinha simpática, eu a coloco a par dos pontos principais das nossas brigas domésticas. Ela ri antes de explicar, gentilmente, que isso é inteiramente normal, todo mundo briga nas férias de verão, porque passamos tempo demais juntos, diz, estou começando a me sentir um pouco melhor quando ela acrescenta. Me separei do meu marido depois de 3 semanas na Toscana, no ano passado. Foi tempo demais sem ter onde me esconder. Puxa, sinto muito. Eu não fazia ideia de que ela tinha sido casada. Não, está tudo bem. Nós agora somos amigos. Além disso, todo mundo se divorcia na Dinamarca. É mesmo? Ah, é sim. Julho é o mês dos divórcios. As pessoas ou brigam nas férias e percebem que não se amam mais, ou então são pegas na traição com mensagens de texto ou e-mails porque estão longe dos amantes por muito tempo. Meu ex e eu éramos do tipo que brigava apenas. Na próxima semana é nosso aniversário de divórcio, acrescenta ela, alegremente. Dou um sorrisinho nervoso, sem conseguir compreender como ela consegue se mostrar tão calma e à vontade a respeito do seu aniversário de divórcio. E fico aliviada quando ela muda de assunto para me contar dos seus planos de viagem pelo resto do mês, Noruega, depois França, depois Nova York, me informa ela com a maior naturalidade. Quando chego em casa, abro a internet e descubro que 2/3 dos casais acabam brigando durante as férias de verão, segundo uma pesquisa de 2012 feita pelo eBookers, um site de reservas de passagens aéreas e hotéis. Isso significa que 2/3 dos casais nossos amigos que publicam fotos de si mesmos tomando coquetéis em piscinas do maior amor estão enganando a si mesmos, penso para me consolar. Ou estão bêbados. Ligo para alguns advogados dinamarqueses especializados em divórcio para testar a teoria de vizinha simpática de que as brigas nas férias normalmente provocam processos de divórcio e finalmente consigo falar com Anja Cord, advogada com escritório em Copenhague. Eu pergunto a ela se vizinha simpática está certa. Ouvi dizer que há mais pedidos de divórcio na Dinamarca em julho porque os casais são obrigados a passar muito tempo juntos. Isso é verdade? Sim, concorda ela, uma das principais advogadas de divórcio da Dinamarca.
Há mais pedidos de representação em julho e nós ficamos sempre muito ocupados depois das férias. Parece que a Dinamarca tem a quarta taxa mais alta de divórcio da Europa, e morar na Dinamarca pode prejudicar seriamente a saúde do seu casamento. Os últimos números do Departamento de Estatística Nacional mostram que 42,7% dos casamentos terminam em divórcio. Também há uma alta no número de imigrantes que se divorciam, mesmo quando isso vai contra suas tradições culturais. Um estudo feito pelo Centro Nacional de Pesquisa Social verificou que a taxa de divórcio de imigrantes turcos na Dinamarca aumentou de 3% para 12% nos últimos 20 anos. Kagdas Saglika, presidente da Levi Association na Dinamarca, chamou isso de transformação das novas gerações, à medida que mais descendentes de turcos estão ingressando no ensino superior. O partido de direita Dansk Folkeparti, o partido político mais à esquerda da Dinamarca, o Red Green Alliance, afirmam que isso é um exemplo da integração bem-sucedida dos imigrantes na sociedade dinamarquesa, que os leva a romperem com as normas de seus países de origem. O divórcio na Dinamarca é algo corriqueiro. E embora passar pelo sofrimento emocional do fim de um casamento provavelmente não esteja na lista de desejos de ninguém, ele é tão comum que qualquer estigma que possa ainda estar ligado ao divórcio em outro lugar não existe aqui. Por que isso? Pergunto a Anja. Por que o divórcio é tão corriqueiro na Dinamarca? Acho que como a maioria das mulheres trabalha e muitas crianças já ficam a maior parte do tempo em creches e escolas, hoje em dia é muito fácil se divorciar e conseguir uma boa ajuda financeira do Estado, diz ela. E, além disso, como ambos os sexos recebem um salário decente na Dinamarca, as mulheres não dependem financeiramente dos maridos. A maioria das mães logo volta a trabalhar depois de ter filhos, e o Estado paga 3/4 dos custos com uma criança, então não existe a obrigação financeira de ficar juntos se o casamento não estiver dando certo. Os dinamarqueses também se casam mais tarde. A maioria dos homens está beirando os 35 quando são fisgados, e as mulheres têm em média 32 anos. Em comparação, na Inglaterra, os homens têm 30, e as mulheres, 28, e nos Estados Unidos, 28 e 26 respectivamente. É como me explica a vizinha simpática, você se diverte um bocado com seus amigos desde a adolescência até os 30. Depois escolhe um deles para se casar. E se sentir que a diversão acabou com o tempo, então é hora de mudar. Pedir o divórcio na Dinamarca também é reconhecidamente muito fácil. Se as partes concordam com o divórcio, diz Anja, você preenche um formulário pela internet e de 1 a 3 semanas depois, o seu requerimento vai ser examinado, e a certidão de divórcio, enviada para você, explica ela. E, além disso, é barato. Um divórcio não litigioso custa 900 coroas, cerca de $170. Mas como é que tantos divórcios podem contribuir para essa história de dinamarqueses felizes? O fim de um casamento, junto com o luto e a mudança de casa, não é um dos acontecimentos mais estressantes na vida de uma pessoa? Pergunto a Anja como a Dinamarca pode estar no topo do ranking de felicidade mundial apesar de tantos divórcios e ela me diz com simplicidade, é porque nós temos igualdade e liberdade. Uma taxa deprimentemente alta de divórcios sugere pelo menos que os dinamarqueses têm escolhas. Eles podem tomar as rédeas do próprio destino e agir caso suas vidas não estejam do jeito que eles esperam. Eles são livres, e a liberdade torna as pessoas felizes, mesmo que o divórcio não o faça. Pergunto a Anja se ela se considera um desses dinamarqueses felizes das pesquisas, apesar de lidar com pessoas em processo de divórcio o dia todo. Eu me dou nota 8 numa escala de 0 a 10, me diz ela. Tenho uma vida boa, gratificante e satisfatória. E esses divórcios todos também não fazem os dinamarqueses não quererem mais se amarrar. A Dinamarca é o país número 1 da Europa em casamentos, segundo o Departamento de Estatística da Dinamarca. Então o segredo da felicidade doméstica, no estilo dinamarquês, parece ser, se você não está feliz com a pessoa ao lado de quem acorda quase todas as manhãs, é hora de mudar. Se você quer outra coisa, ou outra pessoa, vá em frente. E como diz vizinha simpática, os dinamarqueses gostam realmente de casar,
então não nos importamos de fazer isso mais de uma vez. Além do que, a maioria das pessoas aqui é muito liberal. Digo a ela que isso foi algo que percebi. Minha mãe ficou revoltada na última vez que veio nos visitar, quando passamos por uma loja com vários vestidos de noiva para grávidas na vitrine. Bem, será que essas mulheres não poderiam ter esperado um pouco? Foi a reação indignada dela. Muitos dinamarqueses têm filhos antes de casar. Os dinamarqueses também não se importam nem um pouco com a nudez em público. Existem desde mergulho sem roupa até aulas de crossfit com todo mundo pelado, sério, e há um grande número de praias de nudismo ao longo da costa. Estas últimas são tão comuns que meus sogros tiveram uma experiência e tanto quando se afastaram demais de uma praia indicada no Lonely Planet. Filmes pornográficos são exibidos regularmente em canais públicos de TV, e uma pesquisa recente da YouGov, empresa líder mundial de pesquisas na internet, sobre comportamento sexual em 13 países europeus constatou que os dinamarqueses consomem mais conteúdo com classificação X, só para adultos, do que qualquer outro país pesquisado. Os dinamarqueses são tão liberais que até saíram de suas casas e no primeiro dia útil depois do Natal de 2013 para assistir à premiere do épico sexual de 5 horas de duração do diretor Lars von Trier's Ninfomaníaca. Porque nada exprime mais o significado do Natal do que um falo do tamanho de uma tela de cinema. Aqueles que não gostam de filmes pornôs ainda podem dar crédito às produções audiovisuais por terem impulsionado suas vidas sexuais graças ao sexo Disney. Toda sexta-feira, as crianças dinamarquesas do país inteiro se sentam para assistir a 1 hora de desenhos animados da Disney às 7 da noite, e um monte de pais usa esse tempo para cultivar um ao outro, como diz Helena C., enquanto os filhos estão distraídos. Todo pai ou mãe com quem eu falei me disse que o sexo Disney é uma invenção fantástica, apesar do nome suspeito. E o que é mais importante, ele acontece numa hora da noite em que nós ainda temos uma boa chance de ir para a cama e não cair no sono, acrescenta Helena C. Até o clero é bem animado por aqui quando se trata de sexo, e escrevi uma história para um jornal inglês sobre um padre da Zelândia que fez uma missa, falando sobre os prazeres da carne para estimular a procriação. Apesar de tudo isso, a taxa de natalidade na Dinamarca vem caindo nos últimos 30 anos. Com apenas 10 bebês nascidos por 1.000 habitantes, o governo, o clero e o comércio estão fazendo tudo para animar os dinamarqueses a transarem. Uma companhia de viagens dinamarquesa está veiculando uma campanha para incentivar mais casais a viajar juntos em feriados e encorajando-os a fazer sexo pela Dinamarca. O anúncio diz que os dinamarqueses fazem 46% a mais de sexo quando estão longe de casa, o que significa que 10% da população foram concebidos durante as férias. Embora não, é claro, se os casais ficam fora por muito tempo. 1 semana igual tempo de transar. 2 semanas igual divórcio iminente. Para fazer mais dinamarqueses transarem, a companhia está oferecendo um desconto de ovulação para mulheres que colocarem a data da sua última menstruação na hora da reserva para que eles possam calcular o momento mais fértil para fazer uma pequena pausa. Depois da viagem, quem enviar uma foto do teste de gravidez positivo recebe um prêmio de 3 anos de fornecimento gratuito de fraldas. Não, isso não é invenção. Isso é a maneira de os dinamarqueses fazerem alguma coisa. Ah, e no caso de tudo isso soar um tanto heteroorientado, os casais gay também são encorajados a se envolver porque a diversão está em participar. O sexo está por toda parte na Dinamarca, e começa cedo. A educação sexual é obrigatória desde os anos 1970, e aos 6 anos as crianças dinamarquesas aprendem como são feitos os bebês durante um evento curricular chamado Semana do Sexo, que acontece todo mês de fevereiro. Aos 10 anos, elas aprendem sobre limites, como ser cuidadoso na internet e sobre a vacina contra o vírus HPV. Os pré-adolescentes dinamarqueses aprendem sobre homossexualidade, bissexualidade e heterossexualidade. E como a Dinamarca foi o primeiro país do mundo a reconhecer legalmente parcerias de casais do mesmo sexo e o primeiro país da Europa a permitir mudanças legais de gênero sem esterilização, a ênfase em inclusão já é bem antiga. Aos 13 anos, eles sabem muito sobre masturbação,
controle da natalidade, doenças sexualmente transmissíveis, aborto e abuso sexual. Atores e atrizes populares dinamarqueses participam de vídeos sobre saúde pública para serem usados em aulas de educação sexual, e as discussões em classe, aparentemente, são francas e amplas. Uau! Penso, toda uma geração que não precisa descobrir sobre o sexo lendo aqueles livros juvenis temáticos ou as páginas engorduradas do exemplar da biblioteca da escola de O Amante de Lady Chatterley. Para alguém que frequentou um colégio religioso só para meninas, isso parece incrivelmente progressista. Tive uma professora de biologia que ficava vermelha como um tomate quando se mencionava estame, quanto mais menstruação. E as turmas são todas mistas, certo? Pergunto a Helena C. diante de alguns negros. Claro. Nós não separamos os sexos. Isso seria repressão, responde ela, acrescentando que suas filhas ainda pequenas têm uma visão incrivelmente esclarecida a respeito do sexo. Isso pode até ser verdade, mas era muito mais fácil eu me concentrar nas aulas de geografia quando não estava sentindo palpitações libidinosas por Marco Terrinoni, do colégio dos meninos que ficava ao lado do nosso. A idade legal para se fazer sexo consensual na Dinamarca é 15 anos, e depois que os dinamarqueses começam, eles não param mais. Uma recente pesquisa sobre saúde pública verificou que 90% dos dinamarqueses entre 16 e 95 anos disseram que uma boa vida sexual era vital para eles, o que significa que homens e mulheres ainda estão mandando ver perto dos 100. Segundo os dados numéricos do Age Fórum, o número de divórcios e casamentos entre dinamarqueses de mais de 60 anos dobrou nos últimos 10 anos, com muitos deles encontrando novos amantes online. O site de encontro SeniorDate.dk agora tem 68 mil membros, e o SeniorContact.dk tem 34 mil usuários. Solteiros podem dormir com quem quiserem sem serem julgados, e aqueles que estão num relacionamento também não são obrigados a fazer sexo com a mesma pessoa para sempre. Uma pesquisa da YouGov mostrou que 32% dos dinamarqueses haviam sido infiéis, igualando-os aos finlandeses pela coroa de nação mais infiel da Europa, e 51% admitiram transas de uma só noite. A maioria dos dinamarqueses resolve o problema de querer dormir com outra pessoa fazendo isso em segredo, ou se separando e recomeçando a vida. Mas para um número cada vez maior de curiosos sexuais na Dinamarca, existe uma outra opção, e, aliás, ela fica literalmente na minha rua. No fim da tarde, o cão começa a latir para a porta da frente. Isso só pode significar uma coisa: seu algoz, o garoto entregador de jornal, está se aproximando. O cão e eu brincamos diariamente de quem vai pegar o jornal primeiro, e, nessa tarde, eu ganho, salvando o tabloide local do seu destino habitual de ser rasgado e distribuído liberalmente por toda a casa. Examinando as páginas cheias de letras na esperança de que este possa ser o dia em que minhas aulas de dinamarquês apresentem resultados e milagrosamente transformem os conjuntos de consoantes e vogais misteriosas numa língua legível, fico contente ao encontrar algumas palavras que reconheço. Além de uma ameaça de greve e um desconto especial em pizzas, há também uma chamada com as seguintes palavras: Tukan Club, swing e bem-estar sexual. Desde que me mudei para no meio do nada, ofertas de fast food e ameaças de passeatas de sindicatos têm sido a apoteose da excitação na minha região. A simples ideia de estar morando no olho de um furacão de troca de casais esse tempo todo é estarrecedora. Minha primeira reação deixaria minha mãe e a professora que corava do meu colégio orgulhosas, mas me sento com uma xícara de chá e um biscoito. Em seguida, procuro no Google. Parece que o Tukan Club é o mais antigo estabelecimento de troca de casais. O clube foi fundado pelo casal Mia Hansen e Torben Nielsen para a realização de sonhos e desejos secretos mediante a expansão dos limites da sexualidade convencional, de acordo com o resumo no seu website. Mesmo depois de umas férias um tanto tensas, não tenho a menor vontade de trocar Lego Man pela cara metade de outra pessoa. Mas estou curiosa, só fazendo o meu trabalho, verdade. E se a troca de casais for um dos segredos da felicidade dinamarquesa? Pergunto ao cão que parece ligeiramente desconfiado.
Ele olha para mim como que dizendo: será, depois se manda, ainda mal-humorado por ter perdido a chance de comer o jornal de hoje. Impassível, curiosa e em nome do trabalho jornalístico, pego o telefone. Entramos no negócio de troca de casais 13 anos atrás, me diz Mi, no mesmo tom de voz que uma pessoa usaria para descrever como entrou para o negócio de sucos naturais. Decidimos fundar nosso próprio clube e ele foi crescendo no boca a boca. Agora somos o maior da Escandinávia. Me explica que a maioria dos casais chega, dá uma olhada para ver se tem alguém que o agrade, depois faz convites para o que quer que tenha vontade de fazer. Não existe pressão alguma, diz ela, e temos também uma discoteca, uma sauna e uma jacuzzi para os casais que ainda não estão preparados para uma troca. Então, quando eles se sentem prontos para experimentar, temos um monte de equipamentos para tornar as coisas mais divertidas. A palavra equipamentos me lembra a piscina de um certo centro de lazer cheirando a cloro, mas Mia logo me esclarece a respeito e percebo, não pela primeira vez, que minha vida até agora tem sido realmente muito tranquila. Nós temos pole dance, balanços do amor, mesas ginecológicas, como? Você sabe, aquelas cadeiras do consultório dos ginecologistas. Com perneiras. Ah, respondo debilmente. E temos também quartos para aqueles que preferem privacidade, mas sem glorioles. Certo. E, Ian, por que os quartos teriam glorioles? Pergunto isso no momento exato em que Lego Man chega do trabalho. Ele deixa o laptop escorregar e cair no chão com susto e levanta as sobrancelhas até o couro cabeludo. Tento dar a entender com mímica que ele não precisa se preocupar, só estou entrevistando uma especialista em troca de casais, o que não é nada fácil, mesmo com essa minha habilidade específica. Lego Man cai sentado numa cadeira para se recompor, enquanto me esclarece a história do buraco. Você sabe, glorioles, aqueles buracos que habitualmente ficam nas paredes para os caras enfiarem os paus. Não sei por onde começar com essa informação, mas não me parece o momento certo para admitir que o meu habitual não inclui vaginas substitutas moldadas no reboco. Meu Deus, eu sou muito careta, penso, e resolvo alargar meus horizontes, e ficar longe de qualquer coisa que envolva perneiras. Lego Man, muito pálido agora, vai até a geladeira para se revigorar com uma bebida. Basicamente, as pessoas só fazem coisas com as quais se sentem confortáveis, continua Mia. É bom experimentar com um companheiro porque aí você tem alguém em quem confiar ao seu lado e o outro casal entende a dinâmica do relacionamento. Meu marido e eu começamos assim e nunca mais olhamos para trás. A troca de casais, aparentemente, se tornou algo muito comum na Dinamarca nos anos 1990, e a comunidade agora tem seu próprio centro destinado a essa atividade. Então, naturalmente, ligo para eles também. Os dinamarqueses são muito liberais, diz Jesper Christensen do Svingergiden.dk, um site especializado no assunto. A troca de casais na Dinamarca é realmente popular, especialmente se comparado com o resto da Escandinávia. Cerca de 90 mil dinamarqueses dizem que participam de troca de casais regularmente, embora um número maior de pessoas ainda admita serem curiosas, e o site recebe 190 mil visitantes por ano. O Svingergiden.dk promove encontros, atividades e até cursos para novatos que querem aprender a etiqueta da troca de casais. Dinamarqueses entusiastas promoveram a Semana Internacional dos Adeptos da Troca de Casais em 2008 com eventos e atividades em todo o país, e agora a semana anual acontece no mundo inteiro. E não se trata apenas de troca de casais. O dodging, ou fazer sexo com estranhos em público, descobri recentemente, é outro hábito popular na Dinamarca. Mãe americana quase caiu da sua cadeira Arne Jacobsen quando eu disse isso a ela, e fui obrigada a explicar o que a prática envolve e como nós britânicos somos os orgulhosos criadores dessa nobre tradição. Basicamente, ingleses reprimidos diziam às suas esposas que iam sair para passear com o cachorro e iam fazer sexo nos parques ou apenas assistir a outras pessoas fazendo. Então é por isso que leva dog no nome? Perguntou ela, incrédula. Bem, não sou uma expert no assunto, mas, respondi, para deixar tudo bem claro,
acho que é por isso, sim. E agora as pessoas fazem isso nos carros? E em áreas de lazer? De novo, não sou uma expert, mas sim, as pessoas fazem isso dentro de carros e em áreas de lazer. Aliás, tem gente que diria que isso, sim, é que é lazer, não é mesmo? E o que acontecia com os cachorros? Perguntou, parecendo genuinamente preocupada. Bem, se as freiras pudessem me ver agora, não pude deixar de pensar, uma embaixadora cultural em defesa do Dogjin. Suponho, ousei dar um palpite, que nem todo mundo tinha um cãozinho de estimação, mas ainda assim gostavam de fazer sexo ao ar livre, então apenas usavam isso como uma senha. Talvez. Mãe americana pareceu satisfeita com isso, embora tenha tido que terminar nosso café para ir buscar os filhos na creche. Resolvi não tomar isso como uma ofensa pessoal e convenci a mim mesma de que ela só precisava de tempo para digerir essa nova pérola a respeito do seu país de adoção. Nós somos amigas há 4 meses. Digo a mim mesma, ela não vai deixar que uma coisa insignificante como o Dogjin atrapalhe nossa amizade. Os dinamarqueses começaram a adotar a prática que teve origem na Inglaterra, eles nos deram os doces, nós lhes demos o Dogjin. De nada, nos anos 1990. Uma recente pesquisa da YouGov publicada no Copenhagen Post mostrou que 41% dos dinamarqueses já tinham experimentado o Dogjin, a taxa mais alta para uma população na Europa. A terapeuta sexual dinamarquesa John Ring explicou recentemente o gosto do seu país por uma boa sessão de Dogjin no jornal Metrospres, dizendo, antigamente, os seres humanos transavam o tempo todo ao ar livre, então era mais natural para os nossos ancestrais deitar na grama do que numa cama. Isso é algo que estamos descobrindo agora e que está nos fazendo voltar às nossas raízes. Ou em carros, em áreas de lazer e em acostamentos nas estradas. De todo modo, o passatempo agora é tão popular que existem orientações online e listas de eventos futuros. Pensando nisso dessa forma, tudo começa a fazer sentido. Saber que essas práticas são conduzidas de uma forma tipicamente dinamarquesa me ajuda a entender que não há nada de espontâneo no Dogjin, ou na troca de casais, ou em qualquer tipo de tendência sexual na Dinamarca. Aulas? Eventos programados? Guia de boas práticas? Os dinamarqueses podem ser maravilhosamente liberais, mas a maneira que eles praticam o Dogjin e a troca de casais se parece muito com a maneira que praticam qualquer outra atividade extra ou hobby. Claro, pode haver equipamentos um pouco mais picantes e a necessidade de fazer sexo com estranhos, penso, mas, ainda assim, existem regras. É uma diversão organizada. Alguém, em algum lugar, está provavelmente tomando notas. Uma proporção significativa dos meus colegas da Jutlândia pode muito bem estar praticando regularmente a troca de casais ou fazendo sexo oral nas trilhas dos parques. Mas, ao encarar isso apenas como outra forma de aula à noite, posso continuar a ir à casa dos amigos e deixar as chaves do carro em cima da mesa, sabendo que vou voltar com meu próprio marido. A menos, é claro, que eu tenha me inscrito para um evento organizado, com meses de antecedência, ou tenha frequentado algum tipo de curso. Com um certificado no fim. Mais tranquilizada, me apresso a acalmar Lego Man. E explico a ele a respeito dos glorioles. Na manhã seguinte, depois de sonhar com cadeiras ginecológicas e paredes furadas como um queijo suíço, me sinto cansada e enjoada. Isso tem acontecido muito ultimamente. Tive até que me esforçar para experimentar todas as delícias da culinária da Sicília, algo muito estranho. Entretanto, apesar disso, continuo com uma barriguinha saliente, noto quando saio do chuveiro e estudo a mim mesma no espelho do banheiro. Tenho ficado tonta com frequência e a toda hora com vontade de tirar uma soneca. E zangada. E dengosa. Pensando bem, estou quase completando a lista dos 7 anões. Eu tenho vontade de fazer xixi o tempo todo, mas às vezes não consigo nem me levantar. Por outro lado, o lado bom, meu peito está competindo com as próteses de silicone de algumas famosas, e meu cabelo está, sério, maravilhoso. Pego o celular e recorro ao melhor amigo de todo hipocondríaco, o Dr. Google, para obter um diagnóstico,
digitando irritável, inchada, peitos grandes e náusea na busca. Antes de ter a chance de processar essa lista de sintomas e aplicar qualquer tipo de lógica elementar, surgem diversas entradas com títulos como: "Parabéns, você está grávida. Sintomas do primeiro trimestre e teste positivo? O que fazer em seguida? Ah, meu Deus, o que foi? Lego Man está passando a ferro só de cuecas e meias no cômodo ao lado, enquanto come ao mesmo tempo uma tigela de cereais e tenta não pingar leite misturado com chocolate numa camisa branca limpa. Nada. Peraí. Vou até o banheiro e começo a abrir e fechar gavetas, tirando de lá furiosamente um monte de caixas finas e retangulares. Estamos tentando há anos. Já fui a diversos especialistas que me receitaram uma variedade de hormônios, e nos últimos 2 anos, primeiro ingeri e depois me injetei a minha dose diária deles. Gastei uma pequena fortuna tentando todas as terapias alternativas existentes, fiz centenas de exames e praticamente sustentei os farmacêuticos do meu bairro. Felizmente, ainda tenho um bom estoque. Abro uma dúzia de caixas e faço xixi em todos os testes que minha bexiga permite. 3 minutos depois saio do banheiro, brandindo 2 punhados de testes de plástico brancos e cor-de-rosa como se fosse um Edward de mãos de tesoura, reprodutivamente vitorioso. Acho que nós conseguimos, digo, enquanto Lego Man limpa uma mancha marrom da camisa na pia da cozinha. Deu positivo, diz ele, largando o pano de prato. Você está? Estou. Deu positivo. Tem certeza? Ele se aproxima para checar cada um dos testes. E então nós dois choramos. Deixo a camisa branca que ele estava passando ainda mais molhada. Lego Man e eu fizemos um bebê. Sem troca de casais, sem dogging ou perneiras. O que aprendi neste mês? A Dinamarca fecha em julho. 2 Tirar férias é bom, mas se você ficar de férias tempo demais corre o risco de se divorciar. 3 Isso não tem nenhuma importância na Dinamarca. Todo mundo está se divorciando mesmo. E pode fazer você ficar mais feliz. 4 Os dinamarqueses fazem sexo. Um bocado. E são bem animadinhos e liberais. 5 É possível chegar aos 30 e tantos anos sem saber o que é um glory hole. 6 Ficar grávida pode deixar você muito mal-humorada, mas o seu cabelo fica maravilhoso.